Bom dia, tarde, noite, madrugada, pessoal, a depender do horário que você estiver assistindo. Selmo aqui de volta, né? Agora com o escritor Matheus Araújo, que também tem o curso Tolkien e o Mundo Moderno, né? Tá no ar agora, salvo engano. E ele também tem um Substack aqui, onde você pode ver contos escritos por eles, né? Acho que crônicas também. Tem um Substack, mateusaraújo.substack.com. Então é com ele que vai ser o papo hoje. Show de Obrigado, Matheus, bola. por aceitar. Falei certinho, né? Obrigado. O Tolkien e o Mundo Moderno é um curso que está no ar agora, você está fazendo ele. Agora ele encerrou um pouco as As inscrições. inscrições? Eu devo reabrir agora em janeiro. Final de ano o pessoal não está muito para querer saber comprar curso, não. Então, agora, início do ano, eu devo abrir uma nova oportunidade aí para o pessoal entrar, né? Mas que bom que você falou, inclusive, do Substack. É uma parte do meu trabalho deve ser que eu mais gosto, mas talvez a que tenha menos visibilidade de todas elas, né? Os cursos, lives e posts, né? Carrosséis, talvez tenha até mais visibilidade, mas o Substack é o que eu mais gosto de fazer, né? É escrever mesmo. É porque é a sua obra, né? É ali que você produz seu lado escritor mesmo, né? Exatamente. E eu vejo aqui no seu Instagram, quando a gente passa por ele, você fala de como é que o Tolkien lidaria com algumas coisas hoje em dia, né? Como é que ele lidaria contra o progressismo, capitalismo. Você lança uma pergunta aqui: por que ler fantasia? O Tolkien estaria muito insatisfeito com o nosso mundo, será? Olha, eu acho que o Tolkien estaria muito satisfeito com o nosso mundo, porque ele já estava com um dele, né? Há alguns anos atrás, algumas décadas atrás. Então, os problemas que ele enxergava no mundo naquele tempo, eu não vejo como os problemas que ele enxergou foram solucionados ou a situação melhorou. Pelo contrário, os problemas que ele apontava realmente pioraram, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, quando eu falo do Tolkien contra o capitalismo, o Tolkien e o capitalismo, né? Por uma questão muito simples, veja só, o Tolkien, ele não era a favor do capitalismo, né? Tolkien não era a favor do capitalismo. Geralmente é algo que um público mais à direita tem a tendência a fazer, que é colocar todos os autores num pacote só, né? Então, esse autor é cristão, ou esse autor é de direita, ou esse autor é conservador, e colocar todos num pacote só. E achar que esses autores concordam com o que eles pensam, né? Com exatamente tudo que eles pensam, né? Exatamente, com tudo, né? E não é assim, o Tolkien não era um partidário do capitalismo, ele não gostava do capitalismo, né? O Tolkien, na verdade, é contra todo tipo de progresso, né? Progresso não no sentido de melhoria, no sentido de progresso é o mesmo que dizer evolução das espécies, mas não mutação das espécies, né? Então vamos dizer que o Tolkien era contra um certo tipo, era contra esse progressismo liberal, que é a tônica do capitalismo, né? Então o Tolkien era contra esse progressismo liberal, ele era contra o liberalismo, né? O que não quer dizer que ele é a favor do comunismo, ou ele é a favor de ditaduras. É essa dicotomia que eu tentei quebrar um pouco no meu perfil, e dizer isso um pouco para as pessoas, e explicar também no próprio curso, né? No curso, essas aulas ainda vão acontecer agora em janeiro, final de janeiro. Eu vou fazer algumas aulas bem longas lá, para explicar o pensamento do Tolkien. E, bom, uma parte desse pensamento tem tudo a ver com o nosso mundo. Eu tento encarar o Tolkien não só como um autor de literatura, mas como um pensador que exprimiu as suas ideias a partir da literatura, o que é diferente, né? Uma coisa é você gostar de uma obra porque ela foi bem construída, porque ela tem bons cenários, porque ela tem um arco de personagem que é cativante, ou tem um enredo que se conecta bem. Outra coisa é você
entender o pensamento do autor que está por trás daquela obra. Então, eu tentei abordar um pouco disso no perfil e muito mais eu vou abordar no curso. Então, quando eu falo, por exemplo, que Tolkien era contra o capitalismo, você enxerga isso na obra dele, né? O Senhor dos Anéis, por exemplo, isso fica muito claro. A figura do Saruman é a figura do metacapitalista, né? Não à toa ele vive no topo de um arranha-céu. É bem marcante essa imagem que ele coloca, né? São as duas grandes torres. A torre do Sauron, né, a torre de Mordor, que é uma torre que está muito mais voltada para essa questão das ditaduras, do totalitarismo, do poder exacerbado, né, que gera escravidão, que gera racismo, que gera tantos outros problemas. E essa outra torre que está tão relacionada com a ditadura, que é a torre do capitalismo, que é a torre daquele que só pensa no progresso, da tecnologia, né? Então, quando ele pensa muito essa questão do progresso, e ele deixa isso muito claro quando, em toda a passagem ali do segundo livro, o Saruman, ele invade a Floresta dos Ents, né? Ele deixa muito claro que o progressismo liberal é contra a natureza humana, é contra a natureza divina, né? Os entes representam essa natureza divina. Então, e a natureza humana representada ali pelos orcs, que são uma distorção, né? O orc é uma distorção do elfo, né? E os Uruk-hai são experimentos científicos, né? Ou seja, é uma espécie de transhumanismo. Eu vou mudar a espécie, né? Então, eu, como homem, vou mudar a espécie, fazer algo que Deus não quis fazer, que Eru não quis fazer, né? Então, ele vai colocando isso de maneira muito clara. Ele coloca como dois lados da moeda, né? O capitalismo, o progressismo liberal e vamos dizer assim, essa tendência ditatorial de um socialismo que pode estar representado ali na figura do Sauron, são duas faces da mesma moeda, né? E a gente vê isso no nosso dia a dia. Se você analisar a política direitinho, você vai ver que os capitalistas, os metacapitalistas, estão sempre do lado daqueles que querem mais poder a partir de um meio ditatorial, né? Então, acho que o Tolkien ele é bem profeta nesse sentido dos nossos tempos. Ele viu algo assim. Isso veja, ele está descrevendo na década de 50 e que hoje para a gente é muito mais claro, né? Para a gente hoje isso é muito mais claro. E esse progressismo liberal, ele meio que se apropriou da obra do Tolkien, né, de uma maneira ruim, vamos colocar assim, né? Há quem fale até em corrigir Tolkien, se salvo engano. Sim, alguns dizem isso, né? Quando foram fazer essa nova série a respeito do Tolkien, a ideia dos diretores, dos criadores, foi realmente reescrever Tolkien para as novas gerações. Eles declararam isso, foi declarado. E isso que você falou, né, como o progressismo liberal tomou conta da obra de Tolkien, é uma contradição fantástica de você analisar. Porque o Tolkien ele critica o capitalismo, ele critica a banalização, né, a banalização de tudo. Ele critica a ausência das tradições, né? O que acontece com a obra dele é justamente o que ele critica. Porque a obra dele se torna filme, se torna bonequinho, se torna camisa, se torna filminho, né? Série. Então vira cool você dizer que lê O Senhor dos Anéis. Os livros dele, então, tem edições premium, master, box e posters. Então era tudo que o Tolkien mais desprezava, né? Imagina você, sei lá, fazer uma tatuagem do Tolkien ou você se fantasiar de um personagem do Tolkien, era tudo que ele não queria, né? Que a obra dele fosse banalizada. Então, a contradição aí ele critica o capitalismo liberal e a obra dele é vítima desse capitalismo liberal. Desse próprio capitalismo. Uhum. Mas, então, esses filmes, por melhores que tenham sido feitos, eles acabam sendo um desserviço à memória do Tolkien? Veja, eu não sei se é um desserviço à memória dele, né? Aqui eu estou expondo a opinião dele. Eu não sei se seria um desserviço, porque eu conheci, por exemplo, por conta dos filmes. Não conhecia antes disso, né? Então os filmes fizeram sucesso, surgiram mais edições, né?
Eu me lembro, a primeira edição que eu li foi uma edição que meu pai leu. Então, meu pai, ele tinha ali uns 30 e pouco na época, né? Então, que saiu o filme, mais ou menos isso aí. Ou talvez um pouco menos, não lembro agora. Mas ele leu, então ele tinha uma edição única, e eu peguei para ler por causa disso, então assisti os filmes com ele. Uhum. Então, ajudou, por exemplo, a difundir, ajudou a obra a ser mais estudada, mais pessoas se abrirem para estudar realmente a obra do Tolkien, mais pessoas conhecerem a obra dele. Mas eu não sei se seria um desserviço. Os 3 primeiros filmes eu não encararia dessa forma, não. Mas, de fato, o Tolkien não gostava disso, né? Tanto é que o filho dele, que é a pessoa que mais entende da obra do Tolkien, né? Era o Christopher Tolkien, já faleceu também, infelizmente. Mas o filho dele não gostou dos filmes. Ele falou, não tem nada a ver com a obra do meu pai, né? E realmente, em alguns aspectos não tem nada a ver. É um bom filme, são bons filmes, eu gosto, né? Eu assisto, mas existe muita coisa ali da obra do Tolkien que foi transformada, porque eu não sei nem se foi por intenção, né, vou transformar a obra do Tolkien, mas por conta de adaptações mesmo, né, por conta de certas escolhas, a visão do diretor. A gente tem que pensar que o autor de uma história na literatura é o autor, é o Tolkien, mas o autor do cinema é o diretor, não é o roteirista, não é a obra do qual ele se baseou. Então é o Senhor dos Anéis na visão de Peter Jackson. A gente tem que sempre lembrar isso. E o Tolkien já não havia gostado, por exemplo, do audiodrama que a BBC gravou, né, de Senhor dos Anéis. O Tolkien não havia gostado das animações que foram feitas. O Tolkien não gostou da ideia dos Beatles quererem gravar um filme do Senhor dos Anéis. Cada Beatle seria um dos personagens ali. Então, ele não gostou dessas ideias, ele não queria isso. Por outro lado, ele foi seduzido pelo dinheiro. Tolkien foi um cara que trabalhou muito a vida dele toda e nunca tinha um bom retorno financeiro, essa é a verdade. E ele foi pai de 5, eu acho, filhos. Acho que são 3 ou 5, não lembro exatamente agora, porque um deles é o mais famoso, que é o Christopher. O resto não tem tanto apelo assim midiático, vamos dizer assim. Então, era alguém que trabalhava muito, era o professor de Oxford no seu tempo que mais trabalhava, né? Então ele pegava muitas aulas extras para dar conta de cuidar dos filhos, trabalhos de tradução, de revisão, de pesquisa. Então sempre foi um cara muito atarefado, que trabalhava demais, né? Passou por dificuldades financeiras, não que ele passou fome nem nada, ou os filhos dele passaram fome ou coisas assim, mas era sempre aquela coisa ali, contadinho, né? A coisa que a classe média brasileira conhece, aquela coisa contada, você não tem muito como sair daquela questão financeira. E quando surgiu para ele, vamos publicar nos Estados Unidos, você vai ganhar tanto. Vamos, então. Tem gente querendo fazer um filme, vamos vender por lá. Vamos, eu estou precisando do dinheiro, então vamos lá. Então ele topou, mas depois ele pensou, olha, isso aqui não foi legal, não foi uma coisa boa. Ele usa esses termos nas cartas deles, é a banalização. Falou, é a banalização, banalizaram a minha obra. Quando o pessoal começou a se fantasiar, por exemplo, dos personagens dele, ele odiou. Ele falou, parem com isso, não é isso que eu queria que vocês fizessem. Isso não é legal. Quando as crianças começaram a gostar do Senhor dos Anéis, ele falou que também não era uma obra para crianças. Então, ele sofreu já em vida mesmo, ele viu a obra dele sendo distorcida. Tanto que ele morre com aquela sensação de que quase todo autor morre. Acho que ninguém me entendeu, né? Tem vários autores que morrem com essa sensação. Os caras estão ali à beira da morte, o Eliot, o Carlos Drummond de Andrade, sempre ali, olha, será que eu fiz uma grande obra mesmo? Será que eu sou um bom escritor? Será que as pessoas me entenderam? Tolkien, ele morreu mais ou menos com o mesmo pensamento, com a mesma ideia, né? De que talvez a obra dele não tivesse sido compreendida e, no fim das contas, até distorcida e banalizada. E aqui você pergunta por que ler fantasia também. Você acha importante a fantasia na formação das pessoas, das crianças principalmente? Olha, eu acho que não só das crianças, eu acho que dos adultos mesmo. Eu acho que para os adultos é que falta mais fantasia. A criança já tem a fantasia quase que inata, né?
ela já funciona na base da fantasia. Acho que falta para os adultos, inclusive, um pouco de fantasia. Acho que a gente entra muito numa de... Eu vou ler as histórias de verdade, os romances realistas, né? Os filmes dramáticos e realistas e tudo mais. Mas as nossas grandes histórias, elas sempre foram fantásticas. Desde sempre. Homero é fantástico, Virgílio é fantástico, né? Dom Quixote é uma tensão entre a fantasia e o realismo. Uhum. E você vai... Bom, as grandes epopeias são fantásticas. Dante é fantástico, né? Até se você for ver mais recentemente, o grande movimento literário da América Latina no século XX é o realismo mágico ou o realismo fantástico. É a volta da fantasia. Quem vai falar muito disso é Borges. Borges vai falar muito disso. Ele vai explicar o seguinte, que o romance realista, ele precisa criar toda uma máquina, né, toda uma engenhoca, um artefato gigantesco para representar a vida real, e o próprio artefato, como o próprio nome diz, na raiz do nome é artificial. Uhum. Então, todo o romance que é criado naquele maquinário gigantesco como Madame Bovary, como Ilusões Perdidas, a gente poderia até tentar classificar aqui o Vermelho e o Negro, né? Como Ana Karenina, como Os Irmãos Karamazov. São obras tão gigantescas e eu quero fazer uma coisa tão grandiosa para representar a vida real que a própria estrutura daquilo que eu estou criando é fantasiosa, é artificial. Então ele fala que a tendência ao realismo e a obsessão pelo realismo nas histórias adultas, as chamadas histórias adultas, é na verdade uma bobagem, porque as grandes histórias sempre foram fantásticas, e são mesmo. Só você analisar que nessa mesma época está escrevendo Conrad, está escrevendo Stevenson, Allan Poe, Lovecraft, mais para frente vai ter Agatha Christie, vai ter Simenon, né? Vão ter todos esses autores e os latino-americanos que eu falei, né? Juan Rulfo, Gabriel Garcia Marques, o próprio Borges, Cortázar, eles vão trazer de volta essa questão do fantástico, essa questão do jogo, do lúdico, né? Então é importante por quê? Porque as histórias que a gente conta, que a gente sempre foram assim, né? Sempre foram histórias assim. Qual peça foi a peça mais famosa do Brasil aí, século XX para cá? É o Auto da Compadecida. Isso aí sem sombra de dúvidas. Uhum. Depois vira filme e tudo mais. É uma peça fantástica, é um alto medieval, né? É um gênero medieval, e é uma peça fantasiosa, né? Você tem ali o céu, o inferno, Jesus e a Maria e o julgamento, né? A ressurreição. Então tem a fantasia ali. Então são as histórias das quais nós gostamos e as histórias também que nós necessitamos ouvir, a gente precisa ouvir, né? Tem um escritor atualmente que eu gosto muito, muito, e que ele fala muito bem a respeito disso, que é o Rodrigo Duarte Garcia, né, que escreveu Os Invernos da Ilha. E o Rodrigo Duarte Garcia, ele cita o Alberto Mussa, que também é um outro grande escritor atual, no sentido de que nós precisamos voltar a contar histórias como se estivéssemos ao redor de uma fogueira, né? Ou seja, qual é a história mais interessante? Eu vou chegar aqui para você então, olha, eu vou contar aqui a história de... Na verdade, é uma história comum, é uma história minha e sua, a pessoa vai para o trabalho e ela se estressa bastante no trabalho e depois ela volta para casa e aí ela começa a brigar o cara começa a brigar com a esposa e os filhos vão encher um saco e aí ele vai beber demais, ele vai ter... Bom, tá, é uma história comum, né? Talvez não seja tão interessante, mas se eu começo, olha, você sabia que tem um navegador holandês se perdeu numa ilha e até hoje tem uma lenda de que o tesouro está lá perdido nessa ilha. E se a gente fosse atrás desse tesouro? E o que é que tem nessa ilha? Então já fica muito mais interessante, que é a história do livro do Rodrigo. Sim, dos Invernos. Então já fica muito mais interessante. Então trazer o elemento fantasioso, além de tornar a história mais interessante, de suprir uma necessidade que o ser humano tem da fantasia, o ser humano tem a necessidade da fantasia, eu acho que é também importante porque para simbolizar e para expressar certas questões, somente a fantasia
cabe, entendeu? A fantasia expressa como ninguém. O simbolismo da alma humana, como a gente vê nos mitos gregos, que para eles eram religião, para nós é fantasia, eles conseguem expressar muita coisa, né? Conseguem dizer muito sobre o homem através da fantasia, através do fantástico. O Tolkien, ele por exemplo, voltando a ele, né? Uhum. O Tolkien ele descreve toda uma cosmovisão católica, especificamente católica, não cristã, mas católica, numa obra que não cita Deus em nenhum momento. Uma obra que não cita Deus em nenhum momento. Ele não fala do Deus cristão em nenhum momento, né? Mas ele coloca ali um elemento cristão muito forte da amizade, do sacrifício, da ressurreição, do sacerdócio, das profecias, né? Então, da salvação do mundo, né? O retorno do rei, quando tudo se resolve, né? É uma profecia e fala sobre o nosso mundo. Quando é que a gente vai resolver os nossos problemas políticos? Somente com o retorno do rei. Para eles, o rei é Aragorn, para nós é Cristo. Então, só assim vai se resolver o problema político do mundo. Então, o Tolkien ele vai usar a fantasia para falar de política, para falar de religião, para falar de amizade, para falar de amor, para falar de sacrifício, para falar da relação entre feminino e masculino. Então, eu vejo que a fantasia é uma forma mais interessante, simbolicamente, como artifício literário, de expressar certas questões que muitas vezes, através do realismo, assim, puro e simples, a coisa talvez não ande, ou não ande tão bem, ou talvez já tenha até se esgotado, né? Porque você vai fazer o realismo, cara, você vai fazer o realismo tão bem quanto o Flaubert, tão bem quanto a Guy de Maupassant, ou como Tolstói, né? A fantasia ela tem um leque maior nesse sentido. Eu vejo que ela abre um leque de novas possibilidades. E como os símbolos sempre se reciclam, é mais fácil você reciclar uma narrativa fantástica do que uma narrativa realista. Eu, pelo menos, vejo assim. Entendi. Então, seria essa a importância de se ler fantasia. Você, não sei se me informaram certo, mas você vem de uma tradição, você além da influência do Tolkien, né, muito grande, você vem de uma tradição que começa com Suassuna, é isso? Olha, eu não sei se eu poderia dizer assim, né? Eu estudei com o Raimundo Carreiro, né? Talvez diria que foi a minha principal formação literária. Foi com o Raimundo Carreiro. Passei uns 2 anos. Durante um ano eu só conhecia através dos livros, então eu li um livro que eu acho fantástico, é Os Segredos da Ficção. Então li Os Segredos da Ficção avidamente e estudei o livro. Depois eu me tornei aluno dele, fui aluno mais ou menos por uns 2 anos assiduamente, e depois mais uns 2 anos, não tão assiduamente assim, porque eu já estava trabalhando e fazendo faculdade e fazendo outras coisas, então eu ia quando podia. Então, ao todo, aí, eu vou dizer que eu passei uns 5 anos meio que imerso no estudo daquilo que o Carreiro mostrava. E o Carreiro, ele participou do movimento armorial, né? Teve uma certa ligação com a geração de 65 em Pernambuco, né? Que foi apadrinhada ali por César Leal, mas teve gente ali do calibre de Jaci Bezerra, Alberto Cunha Mello, Ângelo Monteiro, né? Lucila Nogueira e tantos outros bons poetas e autores, escritores de maneira geral. E ele participa do movimento armorial do Ariano Suassuna, no início do movimento, né? Ele até hoje diz que nunca deixou de ser armorial, mas não são tão grandes os resquícios da prosa armorial, vamos dizer assim, do início da carreira dele. Então ele escreve ali alguns livros no início que são bem armoriais, né? Principalmente acho que os 3 primeiros, eu acho, na minha opinião, né? Não sei se ele concorda ou discorda, mas na minha opinião são bem armoriais ainda, e depois ele vai experimentar um outro lado, mais parecido com folk, né? Mais parecido talvez com Clarice Lispector, né? Talvez Joyce também. Então eu estudei bastante com o Carreiro, não tem exatamente a ver com o Ariano Suassuna, mas sim, de algum modo tem, porque ele aprendeu muito com o próprio Ariano Suassuna. O Carreiro diz que
o Suassuna foi o mestre dele, e foi mesmo. O primeiro livro do Carreiro, a história de Bernardo da Soledade, teve o prefácio do Ariano inserindo o Carreiro no movimento armorial. Então, o Carreiro foi o romancista do movimento armorial, né? E o Carreiro, ele é um machado mesmo, assim, em termos de ter a noção da técnica literária. Eu acho que ninguém no Brasil explica técnica literária como o Carreiro. E eu já tentei ver outros professores, outros livros. Tem boas pessoas que fazem isso, mas ninguém faz isso feito o Carreiro. Então, nesse sentido, eu aprendi muito com ele, mas também eu não, vamos dizer que eu não sou tão próximo da prosa dele hoje. Eu fui próximo quando estava lá sendo aluno dele e aprendendo com ele. Mas hoje eu já peguei muitas outras influências, já me distanciei um pouco, não como rejeição. Continuo gostando muito do Carreiro, né? Continuo lendo ele, respeitando ele, vou respeitar pro resto da vida. Mas eu já tento fazer algo diferente. Eu acho que aprendi algumas coisas eu aprendi mesmo, foi muito bom. Outras eu tento fazer diferente, até de maneira subversiva. O Carreiro falava isso, deixa eu tentar fazer daquele outro jeito e ver se dá certo, né? Então, mais ou menos por aí, essa ligação, né? Entendi. E você tem algum romance seu publicado, alguma coisa? Não, né? Não, romance ainda não, né? Romance para mim é um problema. Eu escrevi 2 romances e achei que estavam uma porcaria. E eu achei não, eles estavam uma porcaria mesmo. Então não publiquei. Então eu fui me descobrindo aos poucos nos contos. Para mim os contos eu acho que estão funcionando muito melhor. Então o primeiro livro de contos ele já está pronto desde março, né? E já está lá com o Diogo Fontana, de Danúbio. Sim. E disse ele que vai ser a primeira publicação do ano. Vamos esperar, vamos aguardar, né? Agora, desse ano de 2024, né, esse primeiro livro de contos que está para sair, está pronto, e eu já estou no segundo, né? O segundo já está fluindo bem, e acredito que até o meio do ano, no ritmo que eu estou, acho que até o meio do ano eu já finalizei, né? Alguns dos contos estão publicados no Substack. O último conto que eu publiquei no Substack, chama Adão, ele vai estar no livro, né? Nesse segundo livro já. E alguns outros também que vão estar lá, já estão publicados, por exemplo, na revista Unamuno. Na revista Unamuno, que é uma revista muito boa, eu publiquei um dos contos lá também, né? Que vão estar nesse segundo livro. Mas o primeiro livro já terminei tem um tempo, foi difícil fazer, passei 3 anos fazendo, né, 2020 até o início desse ano, 2023. Então foram exatamente 3 anos. E aí depois revisão. Ainda vai passar pela revisão do Diogo, pela edição dele, também vai passar por outros revisores, né? Passei para alguns leitores, amigos meus, vamos dizer assim, leitura crítica, né, de outros escritores, que você poderia até entrevistar, fica a sugestão, o Igor Salles, né? Que publicou um livro dele muito bom agora, né? Só mandar o contato dele que a gente marca. Ele publicou um livro chamado Que Choram os Mortos, que é muito bom, pela editora Apris, né, que eu também tive o prazer de prefaciar. E passei por alguns amigos, assim, eles disseram que estava bom, eu falei, então não é coisa da minha cabeça, né? Então acho que está bom mesmo. Aí mandei para o Diogo e ele vai publicar agora no início do ano. Pela Danúbio. Tem entrevista com o Diogo aqui também, é muito legal, vale muito a pena. Não sei se você já viu, mas. Vi, ele me enviou. Ele me enviou o link. Eu acho que ficou muito legal. Então, você fala que você também tem um destaque aqui sobre mitologia e literatura grega. Mitologia e literatura grega são fundamentais, a seu ver, para o ser humano, para uma formação do ser humano. Qual a importância? Por que alguém hoje deveria conhecer? Eu nunca digo fundamentais, eu não gosto muito de usar esse termo, né? Até tem muita gente que ensina literatura e filosofia que diz isso, né? Olha, tal coisa é fundamental. Olha, talvez seja fundamental para mim. Eu acho que se eu tivesse a possibilidade de ler literatura grega e não o fizesse, eu acho que eu ia me sentir mal. Então, para mim, é fundamental. Para os outros, eu acho que é importante, eu acho que seria bom, né? Digo isso porque eu conheço muitas pessoas iletradas, né, que desconhecem completamente isso, que são boas pessoas e
e tem a sua sabedoria, né? Então, eu nunca gosto de dizer assim uma coisa fundamental. Pode ser uma chatice minha, né? Mas é porque tem muita gente falando isso à torta e à direita. Qualquer coisa vira fundamental. Mitologia grega até eu entendo, né? Eu até poderia dizer de mitologia grega mesmo, mas tem gente que é tipo assim, sei lá, qualquer coisa fundamental. Eu gosto sempre de dar esse disclaimer. Mas eu acho importante porque, veja, tem certas coisas que se você quiser estudar, você não tem como fugir delas. Você não tem como fugir delas. Então, por exemplo, eu quero estudar história, sei lá, história das civilizações. Vamos dizer, eu quero estudar história geral. Se você quiser estudar, entender Grécia e Roma, você tem que ler a mitologia, não tem para onde. Você tem que ler Homero, você tem que ler Virgílio, tem que ler Hesíodo, tem que ler Sófocles, Eurípides, Ésquilo, Aristófanes. Tem que conhecer um pouco, pelo menos. Você vai ter que ler. Os mitos que não estão retratados nesses autores, né? Mas que foram mais passados oralmente ou por outras obras, tal, que você tem vários compilados, né? O do Robert Graves, o do Thomas Bulfinch, que não é tão bom quanto outros, mas Junito de Souza Brandão, né? Tem um também mais para o público infantil, né? Que é o do As Mais Belas Histórias da Antiguidade Clássica, né? Também é muito bom. Então, se você quiser, por exemplo, estudar psicologia, você vai ter que estudar a mitologia grega. Se você quiser estudar o simbolismo cristão, você vai ter que estudar a mitologia grega. Se você quiser ler a Divina Comédia, você tem que saber um pouco de mitologia grega. Se você quiser ler, sei lá, Camus, ele vai falar do mito de Sísifo, você vai ter que entender um pouco de mitologia grega. Então, mitologia grega está em tudo. Né? Então, sei lá, alguém está aqui, eu gosto da poesia de Bruno Tolentino. Tá? O Bruno Tolentino está recheado lá de referências mitológicas. Então, tem que conhecer um pouco de mitologia grega. Então, se você quiser estudar, bem dizer, qualquer coisa hoje, né? Desde a matemática, a música, né? a história, a própria literatura, a psicologia, a teologia, você tem que conhecer um pouco de mitologia grega, porque tudo vai voltar ali para os gregos. E aí, se você está lá lendo filosofia e você vai ver Platão, né, ou Sócrates, melhor, nos diálogos platônicos, falando sobre os mitos, você tem que ler os mitos para tentar entender. Quando ele vai falar de Homero, Aristóteles também vai falar de Homero, então, peraí, deixa eu tentar ler Homero aqui. Sim. Então, vai ser necessário. De certo modo, é incontornável. Não dá para, olha, deixa eu deixar para depois aqui, vou deixar isso aqui para depois. Não tem como, né? Não tem como. Se você quiser estudar qualquer coisa hoje, você precisa ter um conhecimento básico da mitologia grega. Então, esse destaque até que eu coloquei aí, ele é um destaque que foi para um curso que eu fiz sobre literatura e mitologia grega, na intenção de apresentar essas obras para o público que muitas vezes as desconhece. Então, tem muita gente que não consegue ler Homero, e não consegue mesmo, acha realmente difícil. Né? Então, tem lá as aulas explicando, início ao fim, o que é que você faz para começar a ler Homero, e aí explicando os cantos, né? E lendo os trechos e comentando e tudo mais. Então, tem essa ajuda, vamos dizer assim, explicando o que é que são os mitos, como é que surgiram e tudo mais. Porque, de um modo ou de outro, né? Quando você lê os mitos, você não entende somente aquela matéria, vamos dizer assim. Muitas vezes as pessoas chegam por causa disso, né? Sei lá, estou estudando psicanálise, li Freud falando sobre Édipo, deixa eu ler lá Sófocles. Às vezes as pessoas chegam nessas histórias por conta disso, né? Ou sei lá, leu Percy Jackson quando era criança, e aí você está querendo ler agora a versão para adultos, né? Você vai ler Homero e vai ler outras obras. Então, veja só, não só isso vai matar a sua vontade de entender essas outras questões, mas isso vai te abrir de novo para a questão fundamental do ser humano. O que Homero fala, o que Virgílio fala, Sófocles, são questões fundamentais do ser humano. Então, em Sófocles, a gente vai ter uma anatomia da culpa muito grande, né? Quando você, principalmente em Édipo Rei.
Antígona talvez seja até minha peça favorita. Acho que Antígona é uma obra-prima, é genial. Porque não tanto da culpa, mas da justiça. O que é a justiça? Aí Édipo Rei vai falar da culpa, né? Que essa culpa que a gente não sabe de onde vem, é uma culpa onde, se você não tem o cristianismo, você não tem essa figura do Cristo como redentor, e a ideia de pecado, e por que é o pecado, e por que a gente peca, e por que a gente tem que evitar o pecado, tudo mais, a gente fica perdido. Então o Édipo está perdido, ele fez uma coisa ruim, mas ele não sabe que fez e não queria fazer, né? Me parece, de certo modo, a mesma angústia de culpa do Joseph K. No processo do Kafka. No processo do Kafka, sim. Ele é culpado, não sabe o que foi que eu fiz, né? Por que eu fiz? Eu nem queria fazer isso daí, né? Então, mais ou menos, eu vejo a mesma angústia ali dentro dos dois. Essa culpa sem ter um porquê, sem ter uma razão. E que todo mundo sente. Se você não tem Deus, se você não entende que existe Deus, e que existe o pecado, e que existe a salvação, e que existe a redenção, e que existe céu e inferno, purgatório, acho que a coisa fica tudo muito mais confusa. E aí você toma decisões que, bom, para você não existe culpa, talvez não exista certo ou errado, ou essas questões sejam muito maleáveis, mas mesmo assim você se sente culpado por isso. Então, em outras filosofias, ele vai mostrando essa questão. O que é a culpa? O que é a justiça quando a gente fala de Antígona? Existem leis acima das leis da nossa cidade? Então, só porque uma lei foi aprovada, isso é o certo a se fazer? É a coisa correta? O que é legal é moral. Né? Exatamente. Veja, uma questão que eu acho fantástica. Qual é a consequência de você ter um mau governo para a sua cidade? Né? Ou um governador, né, um rei naquele caso ali, ruim. Qual o problema de você ter um rei imoral? Um rei que não respeita a lei dos deuses? O que acontece com a sua cidade? Então, eu vejo que são questões fundamentais do homem que vão sendo colocadas ali e, querendo ou não, são os alicerces da nossa cultura. Então, a nossa literatura ela vai sempre retornar aos mitos. Então, voltando ao início, Tolkien retorna aos mitos. O Tolkien vai referenciar a mitologia grega a rodo. Né? Embora não pareça, não é explícito, né? Não é explícito, exatamente. Em alguns casos, até é explícito, por exemplo, Joyce. Joyce escreve talvez o maior romance do século XX, que é Ulisses. E está no título a referência. Não tem referência maior do que essa, está no título. Então, é a base, é o alicerce, é o início. Então, é preciso conhecer, é preciso ter uma boa noção. Então, eu faço esse trabalho hoje, principalmente com crianças, né? Então, tem uma mentoria com jovens, ali 10 a 14 anos, tem crianças com 8, 9 anos, mas o grosso ali é 10 a 14 anos, e que eu costumo trabalhar realmente a mitologia, a leitura da Ilíada, da Odisseia, vamos ler também Eneida, mitos de maneira geral, para não com grandes lições filosóficas, né? Porque eu acho que se você colocar muito moralismo e grandes lições numa história para criança, ela não vai nem prestar atenção. Ela pode ser interessante. Fica chato, né? E além de ficar chato, corre o risco de você criar uma criança que só quer apontar o dedo para os outros. Eu acho que esse é um problema também. Então, eu tento trabalhar isso com eles para que eles comecem a se familiarizar com isso. Então, tá, essa aqui é a história de Odisseu, essa aqui é a história de Aquiles, agora eu já entendi o que é a Medusa, agora eu já entendi o que é o mito do Minotauro. Então, pelo menos ter alguma familiaridade com isso, né? E criando uma certa intimidade para que mais para frente isso desabroche em outras questões. E a mitologia grega ela trata de temas que estão voltando para a gente em várias outras obras, né, o tempo todo. Você falou da culpa, então a culpa retorna depois no Kafka, retorna depois em outros autores. No fundo, o que está se tratando ali, apesar do cenário parecer diferente, serem outras pessoas do tempo, são as mesmas angústias e problemas humanos que a gente tem hoje, né? Exatamente. O ser humano não é tão diferente.
O que muda vai ser a cosmovisão, né? A cosmovisão, que isso é uma coisa fantástica de se perceber também. Para o grego, Aquiles é o herói. Se você lê com olhos cristãos, o herói é Heitor. O Sim, herói da sim. Ilíada é Heitor, né? Isso é que É, é muito mais interessante. é exatamente o que o Gabriel Santana estava falando aqui no outro episódio, e sobre o sacrifício cristão ali na figura do Heitor, né, naquela batalha contra Aquiles, né, que, pelos nossos olhos, o Heitor é muito mais, uma figura muito mais heróica, mais interessante, o sacrifício de si mesmo, né? Veja que fantástico, né? Por quê? Porque a gente vem de uma cultura em que o Deus é o Deus do sacrifício, é o Deus que se entrega para o sacrifício. Meu Então, Deus, o que é herói que se sacrifica, né? O herói sim, que morre no final é a grande história, né? O herói que morre no final é sempre a grande história para a gente. Para eles, não. O herói é o que tem grandes feitos e depois goza da sua glória. Aqui ou no Olimpo, né? é, Mas é a glória dele. E a glória, muitas vezes, física. Isso que é interessante. A glória física, para os gregos, é o físico. É você ser forte. É você vencer o outro. É a sua capacidade, a sua força. Né? O herói homérico é o herói da força. Tá? sim, Para nós, até já é difícil dizer, né? O que é para a gente um herói? Depende. Depende. O herói pode ser o Macunaíma, pode ser o Chicó e João Grilo também, né? Pode ser os heróis trágicos de Shakespeare, né? Que são grandes pessoas e sempre cometem erros fatais. As grandes tragédias de Shakespeare geralmente são assim. Então, essa ótica, ela muda, claro, mas o cerne do homem está ali, né? Então, quando você observa a literatura com esse olhar, que é que eu tento fazer com os meus alunos e para todo mundo que eu converso a respeito de literatura, eu tento focar nessa questão. O importante é você olhar para a literatura como esse espelho realmente da nossa alma, né? O espelho é a janela da alma. Espelho porque mostra quem a gente é, e a janela porque mostra quem a gente pode ser. Então, são as nossas possibilidades e as nossas descrições. Então, quando a gente lê Crime e Castigo, ou quando a gente lê a Ilíada, a gente está ali, né? sim, a gente está Estamos vivendo. representados ali. Você ia falar alguma coisa? Não, falei, quando a gente lê, a gente está vivendo aquele momento. Uhum. Às vezes como se fosse o próprio, né? Principalmente quando tem narrativa em primeira pessoa e tal. Acho que a gente vive um pouco como se fosse o próprio personagem, sente aquelas coisas, a gente consegue emergir de um modo incrível na coisa. E ainda tem também o fato de quando você se identifica com o personagem, quando você enxerga os seus próprios defeitos, suas próprias contradições, seus próprios problemas, né? Suas dificuldades. Porque, por exemplo, nesse meio intelectual aí que a gente tá, né? Você vai ver que a soberba não é só do Raskolnikov. A soberba de se achar melhor porque se é intelectual ou porque se teve uma grande ideia, não é só do Raskolnikov. É de vários outros que a gente conhece por aí. E talvez seja a sua, talvez seja a minha, né? Sim, sim, Então, a insatisfação constante de Emma Bovary é a história de muitas mulheres até hoje. A insatisfação constante de tudo. Para recorrer a uma referência pop, I can get no satisfaction. Eu acho que essa é a letra que define Emma Bovary, entendeu? A música que define Emma Bovary. E sim, era o que toda a juventude cantava na década de 60. Né? Ou seja, eu não exato. consigo me satisfazer, eu não consigo satisfazer o desejo. Então, a busca desenfreada pelo desejo e a queda por conta desse desejo, até, por exemplo, a gente está falando aqui agora, recentemente houve aí o caso daquele blogueiro, né, PC Siqueira, que tirou a própria vida aí há um dia atrás, eu acho que foi ontem isso daí. Na data de hoje. E a história da vida dele, para quem conhece, é público, né? Mas os escândalos nos quais ele se envolveu é isso aí, né? Satisfação, droga, e aí a questão
sexual, que é melhor, bom, pesquisem, é melhor nem falar aqui, mas tem várias dessas questões, né, crimes e tudo mais, e termina no suicídio. É ou não é a mesma história de Madame Bovary? É ou não é semelhante? Essa busca desenfreada pelo desejo e pela satisfação pessoal, e que termina com uma tragédia. Então, sim, as grandes histórias, querendo ou não, elas descrevem um pouco da gente, elas podem mostrar quem a gente é e o que a gente pode ser, né? O que a gente pode ser de ruim e de bom. Às vezes a história pode mostrar, olha, você está seguindo esse caminho aqui, talvez dê certo para você. Outras histórias não. Você está seguindo esse caminho aqui, você vai se dar mal. E geralmente é o que acontece. Os escritores, eles têm fama de ser meio profetas por conta disso, que eles observam tão bem a vida. Dizem que alguns deles antecipam o que vai acontecer no seu país, na política do seu país, é antecipado na literatura, né? Uhum. Eu já ouvi isso. Alguns. Não, e aí, na política, eu acho que sem dúvida isso existe, mas não só na política, na nossa vida pessoal mesmo. Você vive uma vida como Raskolnikov, naquela soberba, naquela tendência a ser superior, né? Eu sou superior porque eu sou estudioso, eu sou superior porque eu sou inteligente, porque eu sou intelectual. Você vai se dar mal, você vai fazer uma besteira. Você vai querer passar por cima de alguém porque você acha que é melhor, né? Você pode não matar uma velhinha, como ele faz, mas você pode justificar que você vai passar por cima de alguém porque você é melhor, porque você é intelectual e porque seus projetos são grandiosos, você vai ser um grande homem no futuro, né? Você pode, sei lá, eu conheci pessoas, né, que olha, agora eu quero largar o meu marido para ficar com o meu amante, seja o que assim, aconteça o que acontecer, né? Esse é o melhor caminho, como Ana Karenina, e às vezes não é o melhor caminho, às vezes é o pior caminho. E a pessoa se dá mal com isso. Todo mundo conhece um caso desse, né? Ou como Ivan Illich, aquele que só quer o status, a ascensão social, estar bem perante o próximo, os outros, né? Estar inserido ali no seu meio e ser reconhecido como uma grande pessoa, sempre pensando nos outros, e no fim das contas se dá mal. Então, ela tem essa capacidade de prever a nossa própria vida, porque as nossas histórias são sempre mais ou menos as mesmas. O homem é o homem mais ou menos desde sempre, desde a queda de Adão, entendeu? Então, quando ele escreve uma história e você está seguindo o mesmo caminho daquela história, o fim, se você não fizer nada, vai ser parecido, né? Esse curso de literatura e mitologia grega, você fechou ele, não volta mais, vai ter novas inscrições? Olha, eu vou te falar que eu não sei como é que eu vou fazer. Eu fechei, não dá para se inscrever agora, mas eu não sei como é que eu vou fazer, porque o ano que vem, 2024, ele está reservando outros projetos aí, né? Um curso que eu vou reabrir as inscrições é o curso online de literatura, o COL, que eu dou aulas semanais há quase 4 anos já. Então é um curso com mais de 170 aulas, né? Tá batendo quase 180 agora. E, bom, aí lá eu falo de tudo, né? É um livro por mês, uma aula por semana, e a gente vai sempre discutindo lá com os alunos e tentando explicar para eles da melhor forma possível. Então, muito provavelmente eu vou centrar as atenções somente nesse curso, que é o meu maior projeto, assim, de pedagógico, vamos dizer assim, e realmente a intenção é expandir um pouco mais, mudar um pouco o formato do jeito que eu estou fazendo agora, mas expandir, crescer, transformar em livro. Já comecei o processo de transformar as aulas em livros. Então já comecei a fazer. Não sei como que a gente vai publicar, porque eu fui juntar as transcrições para o primeiro livro e deu 600 páginas de transcrições. Então, tomara que dê para publicar, né? Mas a ideia é que o curso de literatura se expanda também para os livros, para fazer algo no molde do Lições de Literatura, do Nabokov, ou algo assim. Não tão pretensioso, só nos moldes, né? Eu não sou o Nabokov para chegar nesse nível aí, mas um projeto pedagógico nesse sentido, que explique essa visão que a gente está pincelando aqui da literatura para as pessoas, né? Você dá aula, você explica a literatura, você deve
fazer mais ou menos o que é o objetivo aqui do Selmocast, que é tentar aproximar as pessoas do prazer da leitura e tal. Você tem alguma influência do Mortimer Adler? Olha, eu até gosto do Mortimer Adler. Não sei se a influência vem dele, não. Eu gosto do Mortimer Adler. Mas é engraçado, eu acho que a parte do livro dele mais problemática é quando ele fala literatura, né? Eu acho que é a leitura que ele passa ali de como ler literatura. Acho que o que ele acerta mesmo é quando ele fala de teatro. Fala como ler teatro. É um capítulo muito bom, em que ele acerta bastante nas técnicas de leitura. Mas o livro dele, o Como Ler Livros, esse em específico, eu já não sou tão fã. Não sou tão fã desse livro. Agora, o projeto pedagógico dele é interessantíssimo, né? O projeto Paideia, a coisa dos Great Books. Eu tenho uma parte da... Não é a coleção dos Great Books. Eu esqueci o nome dessa coleção. Uma coleção que foi cinza. A capa dela é cinza, esqueci o nome. Mas também é uma coleção muito interessante, né? Então, nesse sentido, eu acho que ele foi muito importante, né? Difundir esses grandes livros e fazer um trabalho editorial e pedagógico muito interessante. Como manual de interpretação e tudo mais, não é muito a minha praia, né? Eu tento misturar um pouco, por exemplo, do que, claro, dentro das minhas capacidades, eu gosto sempre de dizer isso, porque eu me inspirar não quer dizer que eu estou me comparando, né? É só uma inspiração. Por exemplo, do que o Mortimer Adler, perdão, do que o Moni Nasser faz nas expedições pelo mundo da cultura. Então, eu gosto muito daquele estilo que ele faz. Ele lê um trecho e comenta o trecho em específico, mas eu gosto sempre de trazer um pouco daquela minha visão ainda carreiriana, né? Aquilo que eu aprendi com Carreiro. Então, olha, essa técnica que o autor utilizou, então, tem essa bibliografia crítica acerca dele, né? Então, não só aproximar as pessoas das obras, mas também fazer com que elas penetrem ainda mais fundo nessas obras e tentem entender a técnica, o contexto histórico, perceba os símbolos nas minúcias, a construção das frases, né? O modo como ele colocou ali os estilos, narradores, a construção das personagens, o ponto de vista, o foco narrativo. Então, tento fazer com que o leitor também perceba essa questão técnica, que eu considero fundamental, né, para você formar um leitor ainda mais proficiente, né? Ou seja, o cara que não só está lendo e gostando, mas está lendo e sabe por que está gostando, ele entende o que está por trás da obra, né? Então, a minha ideia, né, nessas aulas específicas do curso online de literatura é mais ou menos essa, é fazer com que as obras elas sejam analisadas em profundidade, né? Tá certo. Deixa eu começar aqui. Você já deve ter visto outros episódios, não sei se você já assistiu algum. Não, você assistiu do Diogo. Uhum. Tem aquela parte que a gente começa com as perguntinhas de sempre. A gente bate um papo, tem as perguntinhas de sempre do Selmocast que eu faço para mostrar a relação do convidado com a leitura, né? Então eu começo perguntando como é que era aonde você foi criado, no seu lar, na sua casa, como é que era a relação com a leitura? Os seus pais incentivavam, você começou a ler por outra influência? Como é que foi esse caminho? Na minha família, quem lia muito mesmo era mais a minha avó, por parte de pai, minha avó paterna, né? Então, meu pai lia um pouco, tinha alguns livros em casa, não muitos, né? Eu acho que era coisa assim, 10, 15 livros, não era muita coisa. Tinha os livros técnicos da minha mãe, né? Então, minha mãe é aí formada em psicologia, pedagogia, tudo mais. Então, eu me lembro até, nem sabia o que era, mas eu pegava o livro do teste de Rorschach e começava a tentar entender o que tem esse tanto de imagem aqui que eu não sei o que é. Depois mais velho, eu fui saber o que era, né? Meu pai tinha alguns livros, né? Entre eles O Senhor dos Anéis. E minha avó tinha bastante livro em casa. Então,
Só que minha avó morava longe, minha avó morava em Minas Gerais, eu morava em Recife. Então, quando eu fui visitá-la, eu tinha 8 anos, eu viajei sozinho de avião e tudo mais, e fui visitar minha avó, passar um mês lá de férias na casa da avó. Aí eu vi, tinha muitos livros na casa dela. E ela notou que eu era alguém que gostava de ler desde sempre. Eu gostava da habilidade da leitura, não que eu pegava livros e lesse, mas a simples habilidade da leitura. Então passava um outdoor na rua e eu ficava lendo ele do início até o fim. Ou então, antigamente se fazia mais isso, né? Aquelas propagandas com folders que você recebia, né? E tudo mais. Então eu pegava aquilo ali e ficava lendo. E aí minha avó percebeu, olha, esse menino quer ler. Ele só não sabe que existe ainda os livros. E como ela gostava bastante de literatura, principalmente na adolescência, na juventude, ela me deu o Volta ao Mundo em 80 Dias, do Júlio Verne. E aí daí eu fiz, nossa, esse aqui eu gostei. Esse aqui eu quero ler mais. Eu quero saber mais disso aqui. E aí ela me deu versões adaptadas, né? Sempre versões adaptadas. Do Viagem de Gulliver, Três Mosqueteiros. E aí eu voltei para casa. E aí todos os meus presentes eu queria livro. Né? Depois que eu voltei dessa viagem, eu sempre pedia livro de presente. Então meu pai comprou lá O Senhor dos Anéis, O Hobbit, comprou as coisas do Tolkien, comprou as Crônicas de Nárnia. E aí eu sempre pedi, minha avó, o que você quer de presente de aniversário? Compra essa coleção de livro. E aí livro todo mundo comprava com gosto. Não era brinquedo que a criança ia fazer 6 meses depois. O menino ia estar lendo. Então todo mundo apoiou nesse sentido. Né? Ele vai ler e tal, tudo mais. Então, ninguém era um leitor, ninguém tão próximo assim, que ficava ali comigo no cotidiano, era um leitor voraz, ou era uma pessoa estudiosa. Né? Mas como viram que eu tinha esse interesse, apoiaram o interesse. Né? Então vamos dar um livro de presente, vamos levar na livraria, vamos levar na biblioteca. Eu gostava muito de escrever livros de criança. Então eu pegava as folhas de ofício, né? E ela dobrava as folhas de ofício. Então eu calculava, né? Então pegava um número de folhas, eu falava, esse livro vai ter tantas páginas. Aí eu dobrava a folha, aí eu grampeava, desenhava a capa do livro, e aí dentro eu ia escrevendo e fazendo desenhos também. Era péssimo de desenho, né? O texto também era péssimo, mas era brincadeira de criança. Então eu gostava de brincar de ser escritor. Né? Sim, Acho que com 10 anos eu gostava, não, eu queria ser escritor, quero ser escritor. Aí um pouco ali no início da adolescência a coisa foi sendo deixada um pouco de lado, depois voltou, depois foi a música, né? Fui aprender música e já queria ser roqueiro. E aí quando eu vi que eu não levava jeito para compor música, eu até tocava bem, né? E acho que ainda toco um pouco bem, assim, reproduzir música dos outros. Mas fazer a música, eu não sabia, nada que eu fazia ficava bom. Fiz, rapaz, eu acho que eu tenho que voltar para aquela história de literatura, porque acho que acho que aqui eu tenho caminho. E aí, no final da adolescência, ali final do colégio, eu conheci um professor, já escrevia poemas, contos. Eu conheci um professor muito bom, que realmente ensinava literatura de uma maneira que me empolgava, né? Porque apesar disso eu não gostava de literatura na escola. Então ele começou a ensinar de uma maneira que me empolgava, né? Me lembro de uma vez quando eu perguntei para ele sobre Lovecraft, ou foi Alan Poe. Professor, já leu Alan Poe? Você gosta de Alan Poe? Em vez de ele dar uma resposta professoral, né, de escola, ele virou no meio da sala e fez assim, isso aí é do caralho. E aí, então ele é uma pessoa feita, uma pessoa normal, uma pessoa feita, né? Então eu queria ler isso aí também. É desse jeito. Ninguém falou, olha, pertence à escola tal, né, Alan Poe, e etc, etc. Muito importante na história da literatura por causa disso, daquilo. E aí isso me empolgou. Eu falei, legal. E aí eu fui mostrar uns poemas para ele, uns contos. Aí ele fez, olha, eu acho que você deveria conhecer o Raimundo Carreiro. Quando terminar a escola, você vai lá e se matricula na oficina dele. E aí terminou a escola, eu me matriculei na oficina do Carreiro. Tinha exatamente 18 anos. Tinha acabado de fazer 18 anos. Entendeu? E aí por lá fiquei um tempo. E a história é mais ou menos essa. Você já falou que o livro que te pegou foi A Volta ao Mundo em 80 Dias. Mas era uma versão já ainda para criança, né? Suponho. Foi uma versão, me lembro que uma versão, eu até tenho esse exemplar até hoje aqui, foi uma versão adaptada pelo Paulo Mendes Campos. Né?
né, que é um bom escritor também. Então, já foi essa versão adaptada. Não lembro qual é a editora agora. Paulo Mendes Campos, eu lembro, acho que ele estava naquela coleção Para Gostar de Ler, antiga. Também Vinha o tem essa. Drummond, vinha acho que Rubem Braga, Essa edição Fernando é bem legal. Sabino. Essa coleção é ótima também. É o tipo de coisa que eu acho que ainda que falta, né, uma atualização, pegar uns escritores do nosso tempo e fazer alguma coisa desse tipo. O problema é questão de direitos, né? Eu poderia me meter a fazer isso, mas como é que vai publicar com essa questão de direitos toda? Aí fica Direitos difícil. autorais. Sim, não, mas fazer isso, por exemplo, com contos seus, aí pega mais um pessoal da Danúbio, Uhum. faz um livrinho, não sei. Bom, tem um projeto aí, eu não sei se eu posso dar spoiler. Eu não vou dar spoiler, não, mas eu te conto quando fechar a gravação. Tem um Beleza. projeto aí que eu estou encabeçando que ano que vem, se Deus quiser, vai rolar. Deve ser nesse sentido, entendi. Mais ou menos por aí. E o livro A Volta ao Mundo em 80 Dias, ele foi o que te pescou, mas foi o que te marcou mais durante toda a sua vida? Não, não foi o que me marcou mais, até porque eu me lembro pouquíssimo desse livro. Foi o livro que eu me apaixonei, mas eu nunca nem parei para reler, né? Uhum. Acho que o livro que mais me marcou, acho que tem dois. Se fosse não pela qualidade, eu acho que me marcou por conta da fase em que eu estava, né? Uhum. O primeiro, eu acho que foi em 1984, do Orwell. Porque depois de ler, veja, eu lia sem muito critério. Então minha avó começou a me dar certos clássicos, mas eu não tive esse acompanhamento dela, vamos dizer assim, dela estar sempre me sugerindo obras e tal. Quando eu Uhum. fiquei mais velho, ela começou a me sugerir mais coisas. Gabriel Garcia Marques foi ela que me apresentou, Saramago e tal. Mas eu entrei numa fase de ler muita besteira. Só besteira, besteira, besteira. Aquelas sagas de fantasia inacabadas que não acabam, entendeu? São gigantescas e histórias mirabolantes. E ler qualquer coisa que aparecia na minha frente, né? Tinha uma capa que me chamava a atenção, eu lia. E eu mesmo comecei a ficar meio insatisfeito com as minhas leituras, né? Eu me lembro que tinha uma menina que lia algumas coisas parecidas comigo. Eu falei, olha, eu não tô gostando dessas coisas que eu tô lendo. Eu tô achando meio bobo, meio besta, né? Era livro best-seller, entendeu? Coisa que, assim, Conhecimento. mais vendidos, Então eu Estava entrei. no topo da Veja. Era mais ou menos por aí, mais ou menos por aí. Isso no tempo da escola ainda, acho que eu tinha uns 15 anos. E um professor, acho que foi um professor que me recomendou 1984, do George Orwell. E eu li. Primeiro eu li Revolução dos Bichos, aí gostei bastante, e fui ler 1984. Quando eu li esse livro, eu falei, putz, então literatura dá para falar dessas coisas. Foi isso que me despertou. Eu falei, caramba, então literatura não é para falar dos livros bobinhos que eu estava lendo. Literatura pode falar disso aqui, de amor e de política e do destino do mundo e da exploração do homem pelo homem, capitalismo, comunismo, história. E isso me encantou. Eu falei, pô, dá para falar de coisas importantes aqui. Sim. E logo depois, né, então essa transição foi marcante. Eu estava, veja só, coisa de adolescente mesmo, estava no cursinho de inglês e estava lendo 1984, esperando o professor entrar na sala e lendo 1984. E entrou o meu professor ele era britânico, né? Inclusive ele era amigo do George Martin, né? Que publicou aí as Crônicas de Gelo e Fogo, né? Game of Thrones. Sim. E ele me viu lendo 1984. E foi uma visão interessante, porque para muitos poderia parecer o seguinte, olha, você está lendo a alta literatura inglesa, né? Uhum. O cara ele poderia ser ufanista nesse sentido, é isso, você está lendo literatura inglesa, leia outros da literatura inglesa, tal. Mas ele fez o contrário. Ele virou para mim e falou, por que você não lê os latino-americanos? Entendi. Aí eu falei, mas tem isso aí também? Aí ele fez, lê Gabriel Garcia Marques, 100 Anos de Solidão. Por uma coincidência dos diabos, eu tinha ido na casa da minha avó de novo e tinha lá 100 Anos de Solidão. Aí eu falei, pronto, esse aqui eu vou pegar ele.
E aí eu saí de 1984 para 100 Anos de Solidão. Aí virou outra coisa. Aí minha cabeça já virou outra coisa. Né? A coisa mudou porque eu percebi o que era um romance mesmo. Eu achei que literatura era coisa bobinha, fantasia e monstros e fantasia do pior nível, né? Não do Tolkien que a gente tava falando, mas do pior nível. Dos plagiadores do Tolkien, vamos dizer assim. Sim, sim. O Tolkien o Tolkien aqui de Madureira, seria mais ou menos isso. Exatamente. O Tolkien de Madureira, tipo isso aí mesmo. Seria meio isso. Então, esses dois livros, acho que em conjunto, e talvez eu poderia citar um terceiro, seria Madame Bovary. Madame Bovary, quando eu já estava estudando com o Carreiro, né? O Madame Bovary é de longe o livro favorito do Carreiro. Então era obrigatório que todos os alunos lessem Madame Bovary e estudassem com ele. Então quando eu li Madame Bovary, eu falei, isso aqui é muito bem escrito. Acho que foi das primeiras vezes que eu me atentei, isso aqui é escrever bem. Uma das primeiras vezes que eu percebi o que é escrever bem. Isso aqui é escrever bem. Então acho que esses dois marcos aí. Um tá aí, literatura dá para falar de coisa séria, e o outro isso aqui é escrever bem. Então esses dois marcaram. Madame Bovary virou meio que um norte para como eu quero escrever assim? Foi mais ou menos isso? Quando você viu, você pensou, eu quero escrever desse jeito. Durante um tempo foi. Durante um tempo. Que é o tempo que eu estava lá com carreira. Né? Depois a coisa foi mudando. Porque eu fui percebendo que, bom, a ideia que eu tive, assim, nossa, eu queria escrever como Flaubert. Tem gente que teve essa ideia tem 150 anos, né? Então, assim, não era a coisa mais original do mundo, quero escrever como Flaubert. E talvez não fosse o caminho, né? Então eu fui ler, sei lá, quem escreveu como Flaubert, Guy de Maupassant e Vargas Llosa, por exemplo. E, bom, já fizeram coisas grandiosas, mas não foi exatamente aquilo que eu queria escrever. Não era exatamente aquilo. Então, talvez um autor que na escrita me influenciou bastante, mais do que eu imaginava que pudesse acontecer, foi Kafka. Né? Acho que o meu primeiro livro ele é bem kafkiano, nesse sentido. Porque é um livro que se passa na pandemia, né? São 10 contos e todos eles se passam dentro do ambiente, vamos dizer assim, da pandemia, dentro do tempo da pandemia, né? O ambiente muda, mas dentro desse tempo em que foram os anos da pandemia. E eu tentei trazer uma veia kafkiana, a veia do absurdo, do cômico no meio da tragédia, dessa coisa do homem diante de uma força muito maior do que ele, que é o Estado. Então foi uma coisa meio sem muito propósito, sem dizer, eu quero escrever como Kafka. Mas acabou saindo assim. Mas acabou saindo. Eu escrevi um conto que eu falei, esse eu quero copiar a Kafka, que é uma referência direta, é uma paráfrase de O Processo. Né? É o processo versão, troca só o cara que está sendo processado por um cara que está sendo acusado de estar doente. Né? Então chegam na porta dele e vão dizer, esse conto eu posso falar porque ele foi publicado na revista Unamuno, chama O Doente. Né? Então chegam na porta do indivíduo lá e vão dizer, na verdade você está doente, está espalhando a doença aqui pela nossa cidade, você tem que ser levado para ser tratado no hospital à força. Né? Então, sendo que ele nunca sentiu nada, não tem nenhum sintoma, não tem nenhum indicativo de que ele está doente. Então eu pensei nesse conto realmente como uma referência direta a Kafka. Então foi o segundo conto desse livro que eu escrevi. E aí os outros, a coisa foi fluindo. Né? Eu escrevi um outro conto e parece com Kafka também. Né? Eita, esse daqui também parece com Kafka. Aí eu vi que a estrutura do livro tem uma coisa meio kafkiana. Né? Nem todos os contos são kafkianos. Eu acho que tem uns contos bem diferentes. O tom do livro é bem diferente. Mas acho que Kafka foi uma grande Referência. né? Uma grande referência. Tá certo. Teve alguma situação da sua vida que alguma enrascada que você saiu porque você teve experiência previamente na literatura? Alguma coisa do tipo? Essa pergunta é boa.
Essa pergunta é bem enrascada. Não sei exatamente se enrascada, né? Uhum. Enrascada eu não estou conseguindo lembrar, mas hoje em dia... hoje em dia eu vejo mais assim, eu vejo que a literatura me ajudou a perceber um pouco mais das pessoas. Sim. Né? Um pouco mais das pessoas. Né? E um pouco mais de mim mesmo. Talvez uma grande rascada é, por exemplo, ler Crime e Castigo, como eu já citei, e pelo fato de você se achar muito, você se achar o homem superior. Eu acho que essa é a grande rascada. Sim. Eu sou o homem superior, porque eu sei muito. A queda vai ser grande, né? A queda vai ser grande. Então, talvez os livros tenham me ajudado, alguns livros foram bem marcantes para mim, Crime e Castigo foi bem marcante para mim, né? E também é uma influência literária, mais temática do que técnica. Mais temática do que técnica. Mas foi um livro que me ajudou nesse sentido, né? Porque eu era o tipo de adolescente de eu sei, você não sabe, então eu sou melhor do que você. Eu era isso aí, entendeu? Entendi. Então, fui lendo esse livro e falei, pô, o cara conhece pra caramba e faz uma besteira dessa. Também Irmãos Karamazov, né? Irmãos Karamazov ele também tem esse tema ali na figura do Ivan. O Ivan Karamazov é o soberbo intelectual. Então, de algum modo, acho que a soberba do Raskolnikov foi pedagógica. Né? Se você for soberbo desse jeito, se você realmente achar que é um homem superior, porque você leu alguns livrinhos, né, você vai se ferrar. Né? Então, não foi uma rascada imediata, mas talvez se eu continuasse daquele jeito, não percebesse isso, aí eu acho que poderia ser um baque grande, realmente. Tá certo. E além da. E uma outra pergunta que eu faço sempre, como é que você acha que dá para aproximar a leitura, a literatura das pessoas hoje, principalmente os mais jovens? A gente sempre teve concorrência, né? Tinha rádio antigamente, tinha televisão, tinha praia, o cara ia bater uma pelada na praia, jogar um altinho. Mas hoje a concorrência parece estar mais pesada, com tablets e smartphones. Né? Como é que você faz para aproximar um jovem da leitura? Olha, eu acho que primeiro tem que começar de berço, tem que começar antes dele ser jovem, É, quando ele é criancinha, quando ele é bebezinho. Eu acho que o início vem daí, né? Então, se você é uma pessoa com 20 e poucos anos, ou é uma pessoa com 30 e poucos anos que acabou de ter seus primeiros filhos tal, eu acho que tem que partir daí. Então, o meu foco, muitas vezes, sempre foi mais nessas pessoas. Né? Porque eu não tenho canal direto com o público infantil. Tem gente que tem. Eu não tenho canal direto com o público infantil. Né? E eu acho que eu não tenho o tônus para fazer a comunicação direto com o público infantil. Então, eu me comunico com os pais. Né? Então, com os pais, eu tento gerar essa conscientização, tento passar dicas, tento ensinar. Né? Então, tem vários alunos meus que os pais e filhos, né, são alunos meus. Vários casos. Então, os pais são alunos do COL, ou do curso de mitologia grega, e os filhos são alunos particulares ou são alunos da mentoria para jovens que eu geralmente abro aí meio do ano e agora início do ano. Né? Então eu tento falar com os pais. Né? Então tem muitos pais, por exemplo, que não são leitores e, putz, eu acho que eu deveria estudar mais, né? Então eu acho que eu devo incentivar mais isso aqui nos meus filhos e aí eu tento ajudá-los de algum modo, né? Sempre tento ajudar o pai que me procura, a mãe que me procura, recomendação de livro, dicas ou mesmo aulas. Né? Gosto muito de dar aulas para adolescentes. Né? Talvez seja o público que eu mais gosto de dar aula. Né? entendi. Sejam os adolescentes. Porque, primeiro, ou eles aprendem, porque, porque se eles não aprenderem, eu vou falar para os pais dele, ó, eles não querem aprender, não fizeram o exercício. Então é muito mais fácil. O adulto, quem você vai cobrar? A mãe dele? Você não tem como cobrar, você cobra para Não, ele. Se ele ignorar a cobrança, você perdeu, você não tem para onde ir. Então, o adolescente, ele tem... Nesse sentido, eu acho que pode ser uma facilidade, né?
Tem gente que prefere adulto, só ensino quem quer. Não, mas às vezes o adulto não quer. Ele compra o curso, ele vai para a aula, ele assiste, mas ele não quer de verdade. Ele está ali, pô, meu amigo me chamou, quero ver se é legal, mas ele não está ali dedicado. Então, a criança ou adolescente, ela tem essa, eu acho que tem essa facilidade. Para mim, eu vejo essa facilidade. Não fez o exercício, não leu o que tinha que ler, tá com preguiça na hora da aula, tá distraído, tá mexendo no celular na hora da aula, mãe, tá fazendo isso, isso e isso, dê um jeito aí, né? Então, para mim fica mais fácil. E como eu dou aula somente particulares, eu não dou aula em escola, a confiança dos pais é maior. Eles vêm para mim porque confiam. A escola você faz porque você precisa. Porque você tem que colocar seu filho na escola. Então, as mães que recorrem, os pais que recorrem a mim é porque confiam, porque gostam, porque já são meus alunos, porque já me acompanham, né? Então, para mim, foi falar com os pais, né? E tem outras pessoas que falam também com os pais e eu acho que fazem isso muito bem. Então, você pega iniciativas como a da Marcela San Martin, né? Que fala diretamente, principalmente com as mães, sobre leitura em voz alta, recomendações de livros, cursos, ensinando a introduzir a leitura para os filhos. A Lorena Kutlack, que fez a editora João e Maria também, então proporcionando bons livros com boas histórias, boas ilustrações para crianças, né? Eu tenho vontade até de escrever literatura infantil, não sei se eu consigo ainda, mas eu tenho vontade também de escrever. Então tem pessoas que fazem essas pontes, né? A forma que eu encontrei foi essa. Não sei que outro modo eu poderia fazer. Tem outros projetos vindo aí pela frente também, focando nesse público homeschooler ou after schooling, né? Que entende que a escola não é só a única opção e não, às vezes, na maioria das vezes não é o suficiente, né? Então oferecer esse extra, ou seja, como é que eu posso ajudar meu filho a ler mais literatura, sim, e outras matérias também. É um projeto que logo mais aí, acho que a partir de março, ele já vai estar na pista, mas focando principalmente nisso, né? Nessas pessoas esses pais que querem educar seus filhos. Para mim, o foco é esse também. Vai gerar bons frutos, eu prevejo, imagino. E é um caminho realmente mais tranquilo, talvez, né? Você usa a influência dos pais nas crianças, acho que é o mais importante de se conseguir isso. É o meio mais forte, né? Se eu for falar diretamente para a criança, não vai funcionar, né? E se eu fizer conteúdo para criança, eu acho que não vai funcionar mesmo, porque a minha cara não funciona para isso, não. Não sei. Acho que não funciona, não. Eu não funciono para criança. Eu não tenho cara de chegar, oi, galerinha, não consigo. Não fazer dancinha do TikTok para agradar as crianças não dá, né? Não dá. Embora exista quem consiga usar o TikTok de uma maneira sem fazer dancinhas e tal, indicando livros e dando dicas e tal. Tem pessoa que faz bem, que tem essa habilidade, né? Eu não sei se eu tenho essa habilidade para esse público, acho que não. Não só para esse público, mas para qualquer público, você sabe, de repente, usar o TikTok como dicas rápidas de literatura, ou eu vou falar disso, clique nesse link, esse tipo de coisa, acho que dá para fazer. Uhum. Eu até vou tentar alguma coisa nesse sentido ano que vem. Não sei se no TikTok, eu não sei se eu quero baixar o TikTok. Sim. Vou ver se vale a pena, mas no Instagram, no YouTube, é uma coisa que eu estou me planejando para fazer mesmo, para expandir um pouco mais esse conteúdo por lá. Tá certo. Obrigadão por participar, Matheus. Espero que você tenha gostado do Selmo Cash. A gente tem essa missãozinha aqui de tentar aproximar pessoas da literatura e, desse jeito, mostrando a experiência do convidado com a literatura para mostrar, olha como é que essa experiência é legal, por que você não tem uma dessa? Pô, legal. Mais ou menos isso. E os convidados só alto nível, hein? Diogo, caiu um pouco comigo, né? Mas o Diogo, Gabriel Santana, é alto nível. Mas aí. O nível do apresentador é uma bosta, então tá tudo certo. Não, cara, muito legal. E as perguntas foram boas. Gostei. Obrigadão, cara. Então, a casa está aberta sempre que você quiser voltar. Até para falar do seu livro de contos que vai surgir, né? Vamos sim.
Me lembra, fala comigo. Você vê a notícia, você fala comigo que eu apareço aqui de novo, sem problema. Falou. Obrigadão, Matheus. Tranquilo, eu que agradeço, viu, meu querido? Valeu. Obrigadão. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.